sou Bianca. Eu sou Daniel. Está começando mais um Divulga Edu, o podcast pensado para falar sobre a pós-graduação em educação, as linhas, os professores. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Antes de falar o nome dela, vá só lendo o currículo aí para o pessoal ficar empolgado para saber quem é. Ela é pesquisadora de Bolsa Produtividade nível 2 do CNPq, doutora multidisciplinar em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal da Bahia, tem mestrado em Letras e Linguísticas, também pela UFBA, pós-doutorado em Educação pela UERJ em 2017 e pela UFBA em 2022, pesquisadora do Instituto de Tecnologia e Pesquisa de Sergipe, é professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Tiradentes, diretora da editora universitária Tiradentes, tem experiência na área multidisciplinar, principalmente nas disciplinas de metodologia da pesquisa em educação, cultura científica e leitura e produção de texto científico e comunidade científica em nível de graduação e pós-graduação. Líder e pesquisadora do Grupo de Pesquisa Educação, Tecnologia da Informação e Cibercultura, o GETIC. Tem atuado principalmente nos temas divulgação científica, cibercultura, educação e comunicação, cultura e memória, edição e produção científica. Respira. Fiquei sem ar. Temos hoje Cristiane Porto, professora doutora Cristiane Porto, hoje nossa convidada especial. Bom, para darmos início, vamos pegar a primeira linha do seu currículo. Você pode explicar o que é a Bolsa de Produtividade? Bem, a Bolsa de Produtividade, ela é uma bolsa que a gente concorre no CNPq. Quando é isso? Quando você já tem o doutorado, pelo menos 2 anos e está produzindo, né? Então, você já tem também formação de recursos humanos, ou seja, orientação pelo menos de mestrado, né? E, assim, você tem atuado como orientador de iniciação científica, a produção intelectual em relação a, quer dizer, artigos, livros, é significativa, e você faz um projeto de pesquisa e submete ao CNPq. Esse projeto lá vai ser analisado e eles vão te dar um resultado, se é a bolsa, você terá a bolsa ou não. Essa bolsa, a produtividade 2, a gente renova de 3 em 3 anos, em média. As outras com nível mais alto é 4, tem umas que chegam a quase 5, mas eu acho que a maior é 4. Então, assim, hoje a gente tem essas bolsas divididas na última chamada para renovação de bolsa, que a gente tem que renovar de tempo em tempo. A gente só tinha 2 níveis, porque houve mudança, a A, a B e a C. Então, a partir dessa renovação agora, a gente vai ser enquadrado nesses estratos. Como eu venho ainda de 2022, então a gente ainda está no regime antigo, né? E também, além de receber essa bolsa, você recebe uma taxa de bancada que ajuda você a ir para eventos, publicar livros. Não é $1 milhão, claro que não, gente. Não é uma coisa, não é uma remuneração alta, mas é uma ajuda. E como se trata de dinheiro público, você deve sempre lembrar de, nas suas produções, onde você for usá-la, mostrar o nome do CNPq, que é o mínimo que a gente pode fazer, além dos trabalhos que a gente presta de parecerista, de projetos também que eles enviam para a gente e algumas comissões relacionadas. Por exemplo, eu faço muito parte de comissões que julgam Olimpíadas de Ciência, Feiras de Ciência, como é que eu posso dizer? A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, nós somos convocados, né? Isso, no meu caso, eu vou muito para a coordenação de popularização e divulgação, de educação, popularização da ciência e divulgação. Então, essa coordenação é da qual eu tenho atuado mais. Já coordenei o comitê em 2020, 2021, e hoje a gente está aí, né? Em 2020, eu entreguei 21 em janeiro de 21, e agora a gente está só como pesquisadores e prestando esses serviços, né? Então, se você está num programa de mestrado, doutorado, se você acha que sua produção é significativa e você já formou
pelo menos 2 ou 3 mestres, é interessante que você submeta até para saber como é que você vai, qual é o parecer que te dá, onde você deve melhorar, onde você deve, e isso não é demérito para ninguém, é aprendizado. Com certeza. A senhora falou que está sempre sendo convidada, quando está nesses eventos, a trabalhar na parte de divulgação, né, científica, que dando parecer em projetos. Por exemplo, o projeto, a gente abre chamada para Feira de Ciência. A última, teve uma Olimpíada de Ciência, tem a nacional, tem a que a gente chama, não é internacional, nacional, estadual e municipal. As feiras tem nacional, estadual e municipal. São sempre 3 níveis, com financiamentos diferentes, com exigências diferentes na mesma chamada. Da mesma forma, quando você envia para eventos, são 3 níveis, de 2 a 3 níveis, né, que é o internacional, o nacional, né, e o estadual com mais de 10 anos, e por aí vai. Há sempre algumas mudanças, algumas particularidades, mas, no geral, as chamadas seguem isso. Uma diferença é que, a partir de 2018, toda e qualquer chamada do CNPq, que a gente chama de edital, eles trazem a exigência de você fazer um plano de divulgação científica. E na prestação de contas, quando o projeto acaba, você tem que fazer um vídeo e um texto mostrando escrever numa linguagem de divulgação científica para o CNPq. Professora, a divulgação científica é uma das áreas que a senhora tem se dedicado nesses anos, né, a pesquisar e a escrever sobre. O objetivo do nosso podcast também é divulgar um pouco dessas áreas de atuação dos professores, para que as pessoas se familiarizem e talvez até, é uma área que eu me interesso, talvez eu vou tentar submeter um projeto de mestrado, doutorado. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o que é essa divulgação científica, como é que ela funciona. A divulgação científica, ela tem uma história longa, né? Se a gente for olhar desde o século XVIII, XIX, ela começa a existir, ou antes, mas ela começa a ganhar muita força no Brasil a partir dos anos de 1950, né? Na década de 1930 e 1950, que é o grande nome, o José Reis, que é quem começa... Ele era médico e ele começa a fazer, tanto escrever, ele primeiro começa com um programa de rádio, falando sobre, ele era sanitarista e falava das doenças, né, sexualmente transmissíveis, das doenças causadas por parasitos, né, enfim. Então, ele falava, por exemplo, se tivesse aquela febre, algum tipo de febre causada por animais, então ele era muito preocupado com essa parte de higiene. Então, ele tinha um programa na rádio. Esse programa, ele acabou escreveu até 2022, na Folha de São Paulo, sobre ciência. Então, ele tem uma obra imensa que hoje é mantida no Museu da Fiocruz, né? A família cedeu o Museu da Fiocruz lá no Rio de Janeiro. E o José Reis é o grande patrão, tanto que no CNPq tem um prêmio chamado José Reis de Divulgação Científica. E essa história, ela ganha força, assim, nos Estados Unidos começa a se falar, porque na Europa, nos séculos anteriores, falava de vulgarização da ciência, que até hoje em Portugal, em alguns locais, se chama de vulgarização da ciência. E aqui, em alguns lugares chamam popularização e vulgarização da ciência, que é desmistificar, vulgarizar, quer dizer, popularizar. Sim, não é no termo pejorativo. Não, porque a gente tem uma ideia do termo pejorativo, não é bem isso. Até porque as diferenças entre o português de Portugal e o nosso são latentes e grandes. Então, nesse sentido, a gente vai observando e com o crescimento da própria ciência a partir do século XVIII, que ainda era muito positivista, descartiana, só tinha direito a saber de ciência que eram os iluminados, e até hoje a gente ainda tem uma ideia de que ciência só faz quem é da área de exatas e das áreas biológicas e da saúde, que não é verdade. As ciências humanas, ela tem um compromisso com o ser humano, ela não pode ser redonda, ela é extremamente mais qualitativa do que quantitativa. Sim. Ou quando a gente precisa desse quantitativo em alguns casos, até
para mostrar como isso mostra a qualidade do que a gente está pesquisando. Então, a qualitativa é que ela prioriza a qualidade e não a quantidade. Então, no nosso caso, como é que a pessoa vai entender a cultura de um país se não for por meio das ciências humanas e sociais? Como que ela vai pensar a educação se quem está ali no centro é o homem, não um homem parado a ser dissecado, estudado? E as ciências da saúde, elas precisam desse estudo, o estudo sociológico, antropológico, até para entender. Então, com esse advento científico que começa o burilamento, principalmente depois da Segunda Guerra, a gente começa a ter nos Estados Unidos chamado popularização na década de 1950, 60, e a Europa já no meio da 1960. Claro que já existiam os periódicos, esses periódicos que a gente chama de revista com qualis, etc., mas eles não são de divulgação. Eles são de disseminação, ou seja, é uma conversa intra e extra pares. Certo. Se você pega uma revista de química, você sendo da área de educação, só se você estudou química, você entende. Mas se não, não vai. Física, a mesma coisa. Mas a gente precisa atentar que os físicos são conhecidos como os maiores divulgadores de ciência do nosso país. Né? Então, se a gente falou hoje do Ildeu de Castro Moreira, que é um cara muito conhecido, que já está nessa labuta da divulgação há muitos anos. Ele é formado em física. Inclusive, o Marcelo Gleiser, que é um divulgador de ciência, que não mora no Brasil, mora nos Estados Unidos, infelizmente, que tinha uma série no Fantástico, ele foi aluno do Ildeu. E por aí vai, vários físicos que a gente conhece. E essa questão da divulgação é você trazer o texto, fazer com que esse texto chegue à sociedade sem perder, sem alterar os dados, mas que você traga numa linguagem mais perto da sociedade. Sem esses termos estranhos, os jargões científicos que a gente usa, os nossos, ou seja, os nossos propedêuticos, né? Enfim, que seja um texto mais direto. A gente não vai dizer que todo mundo vai ler, até porque ainda o analfabetismo no Brasil é um índice assustador, e o funcional assusta mais ainda. Então, quando a gente pensa em divulgação, a gente pensa no trabalho de base e pega essas pesquisas, que aí você pergunta assim, mas todo pesquisador deve ser divulgador? Não, mas ele tem que ter um compromisso com a divulgação científica, porque ele trabalha. A maioria dos nossos projetos no Brasil são financiados pelo dinheiro público, entre 96% e 98%. E esse dinheiro vem de onde? Do povo, que paga imposto, etc, etc. E, como ele é administrado pelo Tesouro Nacional, ele vai, né, sendo distribuído entre as agências para financiar a ciência, os experimentos, as pesquisas. E esse pesquisador tem um compromisso, porque a ciência não é um bem de poucos, é um bem comum, ela visa uma coletividade. Né? Se você cria um protótipo para melhorar a vida, não é só... Claro que a gente sabe que a questão financeira entra muito nessa questão aí. Mas o nosso compromisso deve ser em trazer esse texto para perto da sociedade, popularizar, de fato. Sim. Aí o pessoal fala, o público leigo, eu não gosto muito dessa palavra, os sociólogos dizem que não, que é leigo mesmo, mas algumas pessoas dizem que não concordam. Que não está fazendo ciência, mas que precisa saber. A gente tem um exemplo muito forte na pandemia. Se o nosso povo fosse de fato informado sobre ciência, não teríamos tanta fake news, tantos desencontros. E assim, quando o cara chegava no médico, até se não passasse um remédio, ele pedia que passasse cloroquina. Isso. Claro que os médicos teve uma responsabilidade com isso aí, teve. O nosso governo posterior, muito mais. Mas o que a gente tem... Anterior, desculpa, não posterior. Mas o que a gente faz em relação a isso, o que está acontecendo? Quando o CNPq toma essa atitude... Isso vem desde 2022, quando se criou no Ministério da Ciência e Tecnologia o Departamento de Popularização e Divulgação da Ciência, que o primeiro coordenador foi o Ildeu de Castro. Então,
Então, houve uma movimentação e hoje, quando a gente fala a pandemia, foi um marco, porque se você observa, hoje nós temos, quem foi que desmistificou? O Átila Amarino, se eu não me engano, foi 30 de março de 2020, quando ele disse que a gente só voltava depois de 2 anos, se a vacina fosse feita em tempo recorde. Não sei se, acho que foi no Sem Censura que ele deu não, no Roda Viva. Na Roda Viva. Ele deu uma entrevista. Ele, aquele que ele fica da TV Cultura. E fica desenhando. Então, ele fez uma perspectiva, mas ele disse assim, a gente vai ser se a gente tiver uma vacina no ano que vem. A vacina surge realmente em 22, mas aquilo ainda teve questões políticas e tudo. E aquela pessoa que não queria tomar, porque virava jacaré e tudo mais. Então, a desinformação leva o nosso povo a essa ignorância e criar, porque assim, a ciência, ela veio para desmistificar o mito, porque o mito é quando você não consegue explicar e é uma falha na linguagem, se recorre ao mito. A ciência, ela quer tirar isso, ela quer trazer as claras o mais possível. Não quer dizer que ela não esteja, que o discurso científico não tenha intersubjetividades, claro que tem. Ninguém está livre disso, é humano, demasiadamente humano. E no Nordeste, a gente é muito carente da divulgação ainda. Temos nomes que são marcados. Por exemplo, Pernambuco tem nomes, a gente olha o estado de Pernambuco, quando a gente vê o tanto de projeto que manda para a Feira de Ciência, é o estado que mais manda no Nordeste. Esse ano a Bahia passou na frente, mas o nível de um estado para o outro é um pouco grande. Então, assim, a questão que a gente observa é que há um crescimento, sim, há uma busca com as Olimpíadas, são 15 anos, por exemplo, de feiras de ciência já dessas chamadas, né, que elas já passaram a existir antes. Porém, a gente tem que alertar uma coisa. Divulgar ciência não é fazer marketing científico. Não é o discurso egóico. Eu fiz, eu descobri, eu tudo mais. Não. Hoje, primeiro que o cientista não trabalha sozinho. Ele nunca trabalhou. Há o caso do Einstein. Todo mundo sabe, mas ninguém comenta que quem deu metade da teoria da relatividade é da esposa dele. Que depois ele separa, ele ganha o prêmio Nobel, ele não divide a glória, mas divide o dinheiro com ela. A história mostra. Então, é preciso que a gente tenha esse cuidado. A Marie Curie, por exemplo, ela era uma mulher que nunca teve espaço porque era mulher, ela tinha as melhores pesquisas, mas ela só consegue se firmar quando casa com o Curie, né? Então, assim, há muita coisa. Nós temos, por exemplo, mulheres na ciência, nós somos 30% só. Vejam só, Bianca, apenas 30% das mulheres estão fazendo ciência. E além das outras dificuldades que elas foram encontrando ao longo da história. E vocês sabiam disso? Tanta informação que a professora Cristiane Porto trouxe hoje para a gente nesse episódio. É tanta informação que não cabe somente nesse episódio. Então, se vocês querem saber um pouco mais de divulgação científica e de pesquisa científica, se liguem na parte 2, que vai ter continuação. Até lá!